Meu nome é Beatriz Souza e tenho 32 anos. Há 5 anos, 3 dias antes do Natal, minha mãe me ligou e disse 10 palavras que estilhaçaram tudo o que eu pensava saber sobre minha família. Não venha para casa este ano. Sua irmã não quer drama. Sem explicações, sem pedidos de desculpas, apenas uma porta fechada, silenciosamente após 27 anos, tentando pertencer àquela casa. Aquele Natal, acabei ceando sozinha em um restaurante em São Paulo. Sentei-me em uma mesa pequena, perto da janela, enquanto as famílias ao meu redor riam, passavam travessas de arroz com passas e peru e brindavam por estarem juntas. Lembro-me de olhar para a minha comida enquanto ela esfriava, tentando conter as lágrimas que eu não queria que estranhos vissem. O que eu não sabia naquela noite era que as pessoas sentadas na mesa ao lado acabariam se tornando a família que eu sempre desejei. E eu definitivamente não sabia que 5 anos depois, esses mesmos estranhos seriam apresentados no meu casamento como os pais da noiva, enquanto meus pais biológicos estariam no fundo do salão sem convite, percebendo que haviam sido substituídos em todos os sentidos importantes. Deixe-me lembrar daquela ligação que começou tudo. Lembro exatamente onde eu estava quando meu celular tocou. Era 21 de dezembro, 3 dias antes da véspera de Natal. Eu estava no meu pequeno estúdio na Vila Mariana, cercada por malas semi-prontas, e o cheiro suave de uma vela de canela que eu havia acendido. Eu estava tentando entrar no espírito natalino. Minha passagem de ônibus para o interior do Rio de Janeiro já estava comprada sem direito a reembolso. Minha mala estava aberta sobre a cama. Eu estava dobrando blusas e decidindo qual sandália levar quando meu celular acendeu no criado mudo. Mãe. Sorri ao ver o nome dela e atendi imediatamente. Oi, mãe. Eu estava prestes a te ligar, eu disse, equilibrando o telefone no ombro, mas ela me cortou antes que eu terminasse. Beatriz. A voz dela era plana fria. Preciso te dizer uma coisa. Meu estômago gelou instantaneamente. Aquele tom nunca significava nada bom. O que aconteceu? O pai está bem. Seu pai está bem. Houve uma pausa longa. Então ela disse: Escute. Eu andei pensando. Não venha para casa este ano. Por um segundo eu cheguei a rir porque pensei que ela estivesse brincando. Como assim a Priscila não quer drama, minha mãe disse. Eu me rumei lentamente. Drama. Que drama? Ela está grávida de novo, continuou minha mãe. Ela não precisa de estresse agora. Apertei o celular com força. Eu nem falo com a Priscila há meses. Exatamente, disse minha mãe rispidamente. E vamos manter assim. Olhei pela janela para o céu cinza de São Paulo enquanto a chuva começava a cair entre os prédios. Você sabe como você fica. Ela acrescentou. Minha voz falhou antes que eu pudesse evitar. Como eu fico? Você é sensível. Você transforma tudo em um problema. Mãe, eu disse tentando manter a voz firme ano passado. Eu apenas perguntei por que não fui convidada para o chá de bebê dela. Isso não é drama. É uma pergunta. Viu, ela respondeu imediatamente. É exatamente isso que eu quero dizer. Você sempre faz tudo girar em torno de si mesma. Fiquei ali paralisada aos 27 anos. E minha mãe me dizendo que eu não era bem-vinda no Natal porque uma vez perguntei por que havia sido excluída. Eu já comprei minha passagem, disse baixinho. Então peça o reembolso. O tom dela não deixava margem para negociação. Priscila está grávida. Ela não precisa de estresse. Você entende? E então a linha ficou muda. Fiquei segurando o telefone muito tempo depois que a chamada terminou. Lá fora, a chuva continuava caindo. Dentro do meu apartamento, a vela piscava suavemente no parapeito da janela, enchendo o quarto com aquele aroma artificial de festa, como o feriado ao qual eu tanto tentava acreditar que ainda pertencia. E enquanto me sentava na beira da cama, olhando para a minha passagem de ônibus inútil, uma percepção familiar se instalou silenciosamente sobre mim. Eu entendi perfeitamente. Na minha família,
Eu sempre fui o sacrifício aceitável. Eu gostaria de dizer que aquela ligação foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Mas sentada ali, memórias começaram a surgir uma após a outra, como um filme de decepções silenciosas, que passei a maior parte da vida fingindo que não importavam. A primeira que voltou foi meu aniversário de 15 anos. Eu planejei aquele dia por meses. Nada grandioso, apenas uma pequena festa com minhas 3 melhores amigas. Minha mãe prometeu que teríamos um bolo em casa e depois iríamos ao cinema. Lembro do quanto eu estava animada. Tinha até escolhido um vestido azul que eu achava que me deixava mais madura. Mas na manhã do meu aniversário, Priscila ligou para casa chorando. Ela tinha ido mal no simulado e estava convencida de que nunca passaria em uma boa universidade. Em minutos, todo o foco do dia mudou. Minha festa foi cancelada. Em vez de bolo e cinema, passamos a tarde sentados à mesa da cozinha, confortando a Priscila enquanto ela chorava. Não seja dramática, Beatriz, minha mãe disse quando tentei protestar. Sua irmã precisa de nós agora. Você comemora no próximo fim de semana. Nós nunca comemoramos. Depois, houve a minha formatura na faculdade. Trabalhei mais para aquele momento do que para qualquer coisa na vida. 4 anos de noites em claro, empregos de meio período e vivendo de macarrão instantâneo, porque a mensalidade e o aluguel levavam cada centavo. Formei-me com honras. Fui a primeira pessoa da família a conseguir isso. Quando caminhei pelo palco para receber o diploma, procurei meus pais na multidão. Tinha reservado 2 lugares para eles perto da frente. Imaginei minha mãe acenando orgulhosa. Meu pai sorrindo como fazia quando eu trazia boletins bons, mas os assentos estavam vazios. Eles apareceram quase 2 horas depois. Quando chegaram à cerimônia, já tinha acabado há muito tempo, e a maioria das famílias já estava saindo do campus. Priscila teve um exame de rotina hoje de manhã. Explicou minha mãe casualmente, como se isso respondesse tudo. Não dava para desmarcar. Minha irmã estava grávida do primeiro filho na época. Você entende, querida? O bebê é mais importante do que uma cerimônia. Mais importante do que eu. Era isso que ela queria dizer. Era sempre o que ela queria dizer. Ao longo dos anos, aprendi algo importante sobre minha família. Reclamar só piorava as coisas. Se eu expressasse mágoa, me diziam que eu era sensível. Se fizesse perguntas, era acusada de causar problemas. Se tentasse me defender, era rotulada como dramática. Por que você não pode simplesmente ficar feliz pela sua irmã? Ouvi essa frase mais vezes do que podia contar. Então, eventualmente, parei de discutir. Parei de fazer perguntas. Tornei-me menor, mais quieta, mais fácil. Disse a mim mesma que se ficasse agradável por tempo suficiente, se parasse de precisar de tanto, talvez, eventualmente, eles me escolhessem também. Mas sentada ali no meu apartamento frio, aos 27 anos, olhando para uma passagem inútil e uma mala arrumada, algo dentro de mim finalmente quebrou. Não havia versão de mim mesma pequena o suficiente para ganhar aquele amor. Peguei meu celular novamente e procurei o contato do meu pai. Por um momento, hesitei. Meu pai sempre foi o quieto, o pacificador, o homem que sentava no meio de cada conflito e de alguma forma nunca tomava partido. Mas parte de mim ainda acreditava, talvez tolamente, que se eu explicasse o que aconteceu, ele interviria. Só desta vez. O telefone tocou 4 vezes antes dele atender. Oi, filha. A voz dele soava cautelosa. Ele já sabia. Pai, eu disse, tentando manter a voz firme. A mãe te contou o que ela disse. Uma pausa. Eu podia ouvir a televisão ao fundo. Provavelmente um jogo de futebol. Ela comentou. E você está de acordo com isso? Outra pausa. Mais longa desta vez. Você sabe como é a sua mãe, Beatriz? Fechei os olhos. Ela me disse para não ir para casa no Natal. Eu sei. Você não acha que talvez eu devesse ter o direito de passar o Natal com a minha própria família? Silêncio. Eu podia ouvi-lo respirando no telefone.
De onde eu estava, quase podia imaginá-lo sentado em sua poltrona, esfregando a testa, como sempre fazia quando queria fugir de uma conversa difícil. Pai, eu disse suavemente. Você me quer aí. 5 segundos se passaram, depois 10. Finalmente ele limpou a garganta. Acho que pode ser melhor se você ouvir sua mãe este ano. Algo dentro de mim ficou muito imóvel. Não era raiva, nem mesmo tristeza, apenas vazio. Tudo bem, eu disse baixinho. Beatriz, não fique assim. Está tudo bem, eu interrompi. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais nada. Ele não retornou. O apartamento escureceu enquanto a noite se instalava sobre a cidade. Fiquei ali perto da janela, observando a luz desaparecer na rua molhada pela chuva. Meu pai teve uma chance, um pequeno momento para me defender, para dizer uma palavra simples em meu favor. Mas, como sempre fizera, ele escolheu o silêncio. Por anos eu disse a mim mesma que ele era neutro. Agora eu finalmente entendia a verdade. Ele não era neutro. Ele estava apenas parado do lado deles. Fiquei sentada por muito tempo, deixando aquela percepção se assentar. E conforme a escuridão enchia o quarto, outra coisa. Se assentou também uma decisão silenciosa. Se eu não era mais bem-vinda na mesa deles, então talvez fosse hora de parar de esperar por um convite. A manhã de véspera de Natal chegou cinzenta. Acordei no meu estúdio com o som de passos no apartamento de cima. A família de alguém estava chegando. Ouvi uma criança rir, uma porta abrir e vozes se cumprimentando com animação. O cheiro de comida subia pelos dutos de ventilação. Fiquei na cama olhando para o teto antes de finalmente levantar. Meu celular estava no criado mudo onde eu o deixara. Silencioso. Sem ligações, sem mensagens, nem mesmo um Feliz Natal. Eu dizia a mim mesma que não esperava nada. Mas depois de 27 anos esperando que as coisas mudassem, a esperança não desaparece da noite para o dia. Fiz um café preto e sentei-me à janela. Ao meio-dia, a solidão venceu. Abri o Instagram. O primeiro post era da Priscila. Na foto, minha família estava reunida em torno da mesa de jantar na casa dos meus pais em Petrópolis. Minha mãe e meu pai sentados lado a lado. Priscila ao lado do marido Tiago. O filho deles sentado em um cadeirão. Todos sorrindo. A legenda dizia: tão grata pela minha família. Estas são as pessoas que mais importam. Olhei para a foto por muito tempo. Então dei zoom. 4 adultos, uma criança. 5 cadeiras. Não havia sequer um lugar vazio onde eu deveria estar. Eles não apenas me excluíram, eles me apagaram. Fechei o aplicativo e coloquei o celular de lado. Parte de mim queria passar o dia debaixo do cobertor, fingindo que o feriado não existia. Talvez fosse o que eu merecia, uma refeição triste sozinha em um apartamento escuro. Afinal, esse era o papel que me deram na história da família, a filha dramática que arruinava tudo. Mas algo dentro de mim resistiu. Não, eu não ia passar o Natal sentindo pena de mim mesma. Se eu tivesse que jantar sozinha, faria isso em algum lugar, com luz, em algum lugar com pessoas. Vesti meu casaco e saí. O restaurante Varanda do Porto estava aberto. Estava aquecido. O cheiro me atingiu, primeiro lombo assado, manteiga-ervas. Depois, o som conversas risadas, o tilintar suave de copos. Apenas uma pessoa esta noite, eu disse à recepcionista. Ela me levou para o fundo. Minha mesa era para 2 pessoas apertada ao lado de uma grande reunião familiar. A família ao lado estava celebrando muito. Na cabeceira estava um casal de idosos. Ao lado deles, um casal de meia-idade com 2 crianças pequenas. Na outra ponta, um rapaz mais ou menos da minha idade que parecia ser o responsável pela maioria das risadas. Eles passavam os pratos sem pedir. Eles se interrompiam. Eles se provocavam com uma afeição fácil. Tentei não encarar, mas era impossível não observá-los pelo canto do olho, porque era assim que uma família deveria ser. O garçom apareceu. O prato especial de Natal, por favor, eu disse. Ele assentiu e desapareceu.
Quando minha comida chegou, uma fatia de peru assado com arroz à grega e purê parecia linda, mas eu não conseguia sentir o gosto de nada. Fiquei empurrando a comida no prato, enquanto as risadas da mesa ao lado flutuavam pelo pequeno espaço entre nós. E de repente, algo dentro de mim rompeu, porque percebi que aquilo não era realmente sobre o Natal. Não era sobre a gravidez da Priscila. Não era nem sobre aquela ligação. Era sobre um padrão que moldou minha vida inteira. Por 27 anos eu tentei ganhar um lugar na mesa deles. Eu me dobrei em formas cada vez menores. Engoli mágoas. Pedi desculpas por ter sentimentos. Fiquei quieta quando deveria ter falado. E quando falei, me disseram que eu era demais sensível demais, dramática demais. E onde isso me levou? A uma mesa de canto, um jantar frio, uma foto no Instagram sem cadeira vazia. Se eu continuasse me diminuindo assim, eventualmente não sobraria nada de mim. As lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las. Virei-me para a janela, esperando que ninguém percebesse, e pressionei o guardanapo contra os olhos, tentando desaparecer como sempre fazia. Mas então ouvi uma voz ao meu lado. Querida, você está bem? Congelei. Era uma voz quente e suave, perto o suficiente para eu perceber que alguém estava parado ao lado da minha mesa. Lentamente baixei o guardanapo e olhei para cima. A senhora idosa da grande família ao lado estava lá. Ela tinha cabelos prateados, presos com elegância, e olhos gentis, que pareciam estudar meu rosto com atenção. Por um momento não soube o que dizer. Estou bem, eu disse automaticamente, rápido demais. É só alergia. Ela ergueu uma sobrancelha levemente. Não de forma acusadora, mas compreensiva. Alergias geralmente não fazem as pessoas chorarem no guardanapo na noite de Natal, disse ela suavemente. Escapou de mim um som que era metade riso, metade soluço. É tão óbvio assim? Apenas para quem está prestando atenção, ela respondeu. Estendeu a mão. Sou Margarida. Beatriz. Eu disse baixinho, apertando sua mão. Bem, Beatriz. Ela continuou olhando para a mesa lotada de sua família. Ninguém deveria comer sozinho no Natal. Olhou de volta para mim. Por que você não vem se sentar conosco? Balancei a cabeça imediatamente. Oh, não. Eu não poderia fazer isso. Não quero incomodar. Você não está incomodando, disse ela com um sorriso pequeno. Eu estou convidando. Há uma diferença. Eu realmente agradeço. Eu disse, apontando para a mesa barulhenta. Mas vocês estão claramente celebrando. Meu marido conta piadas terríveis, disse ela, como se eu não tivesse falado. E meu filho, o Theo, vive tentando começar debates políticos? Ela se inclinou um pouco mais perto. É melhor você vir sofrer com o resto de nós. Do outro lado da mesa, o senhor idoso, que presumi ser o marido dela, ergueu a mão e acenou alegremente. Ela não aceita não como resposta, ele gritou. 42 anos de casado, e eu nunca ganhei uma discussão. O rapaz sentado perto riu. Ele não está exagerando, disse ele. Olhei para o meu prato intocado, a comida fria, o guardanapo úmido de lágrimas. Depois olhei para Margarida. Sua expressão era calorosa e paciente, sem pressionar, apenas aberta. Respirei fundo. Tudo bem, eu disse baixinho. Se você tiver certeza. Tenho muita certeza. Ela respondeu, pousando uma mão gentil no meu ombro. Vamos, temos torta demais de qualquer maneira. Minhas pernas estavam trêmulas enquanto me levantava e a seguia. Alguém imediatamente puxou uma cadeira. Outra pessoa abriu espaço entre os pratos. Antes mesmo de me sentar, uma taça de vinho tinto apareceu na minha mão e alguém me passou um pãozinho quente. Tudo aconteceu tão rápido que mal processei. Sou o Arthur. O senhor idoso disse, oferecendo um aperto de mão. Marido da Margarida. Ele apontou ao redor. Este é nosso filho Daniel. E a esposa dele.
Clara, os filhos deles, o Oliver e a Luísa, e nosso caçula, o Theo. Todos sorriram ou acenaram. Oi, eu disse sem jeito. Sou a Beatriz. Prazer em te conhecer. Luísa, cantarolou. Ela parecia ter uns 8 anos e usava uma tiara de rena. Daniel me passou uma travessa de arroz. Então, Beatriz, ele disse, o que você faz? Sou designer gráfica, respondi. Trabalho principalmente como freelancer. Isso é impressionante, disse Clara. Eu mal consigo desenhar um boneco de palito, mãe disse. Oliver, fala sério. Bonecos de palito são fáceis. A mesa inteira riu. Não de ninguém, mas uns com os outros. O som me pegou de surpresa. Theo se inclinou levemente para mim. Aviso justo? Ele sussurrou. Meu pai está prestes a contar uma piada. Não estou, não. Arthur protestou. Está sim. Margarida disse calmamente. Arthur ergueu sua taça e sorriu. Tudo bem, lá vai. O que o Papai Noel faz quando não consegue entrar pela chaminé. Oh, não! Daniel gemeu. Pai, por favor, não. Lá vem, acrescentou Theo. Arthur os ignorou. Ele fica entalado, natalino. As crianças caíram na gargalhada. Clara cobriu o rosto. Theo balançou a cabeça dramaticamente. E antes que eu pudesse evitar, eu ri. Uma risada de verdade. A primeira do dia. Arthur ergueu sua taça orgulhosamente. Um brinde, declarou ele. Aos convidados inesperados que completam nossa mesa. Todos ergueram as taças, incluindo eu. Hesitei antes de brindar gentilmente com Margarida. Enquanto olhava ao redor da mesa, algo quente se espalhou pelo meu peito. Não era o calor educado com o qual eu estava acostumada. Parecia fácil, natural. Parecia pertencimento. O jantar continuou com histórias e brincadeiras sobre quem comia mais rabanada. Depois que os pratos foram retirados e as crianças correram para olhar a decoração do restaurante, a conversa se dividiu em grupos menores. Margarida mudou-se para a cadeira ao meu lado. Como você está se sentindo? Ela perguntou suavemente. Melhor, admiti. Isso é realmente muito legal. Obrigada. De nada, disse ela. Então inclinou a cabeça. Mas não foi isso que eu perguntei. Olhei para o prato vazio à minha frente. Estou bem, eu disse após um momento. Só tendo um Natal difícil. Ela esperou pacientemente. Sem pressão, apenas compreensão silenciosa. Você quer me contar por que estava jantando sozinha hoje? Ela perguntou gentilmente. A verdade parecia vergonhosa de dizer em voz alta. Mas havia algo em Margarida que tornava difícil mentir. Minha mãe ligou há 3 dias, eu disse finalmente, e me disse para não ir para casa no Natal. Minha irmã está grávida de novo e, aparentemente, ela não queria drama. Margarida assentiu lentamente. Drama, ela repetiu. É como eles chamam quando eu faço perguntas que eles não querem responder, eu disse baixinho. Ela colocou a mão gentilmente sobre a minha. Beatriz, disse ela suavemente. Você não é o problema. As palavras me atingiram tão forte que quase parei de respirar. Ela sorriu gentilmente. Passei 30 anos como advogada de família, continuou ela. E as pessoas que acusam as outras de causar drama são geralmente as que o criam. Elas só precisam de alguém para culpar. Fiquei olhando para ela. Aquelas eram as palavras que eu precisei ouvir a vida inteira. Você merece mais do que isso, disse ela. E pela primeira vez em anos eu acreditei. Por um momento não consegui falar. Você não é o problema. Parecia simples, mas quando você passou a vida acreditando no oposto, essas palavras caem como uma onda de choque. Fiquei ali olhando para ela, meus dedos sob sua mão, tentando respirar normalmente. Eu comecei e depois parei.
Minha garganta estava apertada. Margarida não me apressou. Ela apenas apertou minha mão suavemente e tomou um gole de vinho como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Ao nosso redor, o restaurante vibrava com o caos confortável da ceia de Natal. As crianças tinham ido para a janela ver as luzes da rua. Arthur e Daniel debatiam sobre o último campeonato brasileiro. Theo ria de algo que Clara dizia. A vida continuava. Mas no nosso canto da mesa, tudo parecia estranhamente imóvel. Passei muito tempo me perguntando se talvez eles tivessem razão, admiti baixinho. Sobre o que, Margarida perguntou. Que eu sou difícil. Que causo problemas sem querer. A expressão de Margarida permaneceu calma. Deixe-me dizer algo que vi muitas vezes, disse ela. Em famílias onde uma pessoa é sempre culpada por ser dramática, essa pessoa é geralmente apenas aquela que percebe quando algo não é justo. Engoli em seco. As famílias nem sempre gostam disso. Continuou ela, especialmente quando isso as força a olhar para coisas que preferiam ignorar. As palavras dela se assentaram lentamente. Por anos, repassei cada discussão na cabeça, me perguntando se tinha sido emocional demais, exigente demais. Mas Margarida falava com tal certeza que abalou algo dentro de mim. Você não é estragada, Beatriz disse ela. Você é apenas alguém que queria ser tratada com justiça. Meus olhos arderam de novo. Alcancei o guardanapo envergonhada. Desculpe. Não peça desculpas. Ela respondeu imediatamente. Não há nada de errado em ter sentimentos. Ficamos sentadas em silêncio por alguns minutos, enquanto o resto da mesa continuava conversando. Eventualmente, a sobremesa chegou. Arthur insistiu que todos provassem pelo menos 2 tipos de doce, o que começou um debate animado sobre se o pavê ou o pudim mereciam o título de campeão de Natal. Theo se inclinou para mim. Então Beatriz pergunta importante. O quê? De que lado você está no debate dos doces? Pisquei surpresa. Pudim, eu disse. Arthur apontou para mim triunfante. Viu? Uma mulher de bom gosto. Daniel resmungou enquanto todos riam. Margarida sorria ao meu lado, aproveitando o caos. Quando o café foi servido e as mesas limpas, percebi algo surpreendente. Eu me sentia confortável. Não como uma convidada, não como alguém atrapalhando, apenas incluída. A noite foi terminando aos poucos. As crianças voltaram para a mesa sonolentas. Luísa se encolheu ao lado da mãe. Finalmente o garçom trouxe a conta. Instintivamente alcancei minha bolsa. Arthur acenou com a mão imediatamente. Não, não disse ele firmemente. É por nossa conta. Ah, eu não posso deixar vocês fazerem isso? Protestei. Você com certeza pode, disse ele calorosamente. Considere uma tradição de Natal. Que tradição, Theo perguntou. Arthur deu de ombros. Pagar o jantar para novos amigos. A palavra amigos pousou no meu peito de um jeito que eu não esperava. Depois que a conta foi paga, todos pegaram seus pertences. Lá fora a chuva tinha parado, deixando as ruas brilhando sob os postes. No saguão do restaurante, Margarida tirou um pequeno cartão da bolsa e me entregou. Olhei para baixo. Margarida Lemos, advogada de família aposentada. Abaixo, um número de telefone e um endereço em Pinheiros. Se precisar de alguém para conversar, disse ela gentilmente. Me ligue. Olhei para ela. Você fala sério. Arthur se aproximou vestindo o paletó. E se você quiser se juntar a nós novamente, temos almoços de domingo toda semana. Balancei a cabeça automaticamente. Isso é muito gentil, mas eu não poderia. Você poderia, Theo disse aproximando-se. E deveria. Olhei para ele. Ele sorriu fácil. Minha mãe não diz coisas que não sente. Margarida apertou minha mão.
Família não é apenas sangue, Beatriz. Família é quem aparece. Por um momento, nenhum de nós falou. Eu estava ali segurando o cartão de uma mulher que conhecera poucas horas antes. Uma mulher que já me mostrara mais bondade do que minha própria família em anos. Observei os lemos. Arthur ajudava Margarida com o chale. Daniel carregava Luísa no colo enquanto Oliver puxava sua manga. Theo segurava a porta aberta. Eles pareciam o tipo de família que se vê em filmes. Theo olhou para mim, e então ele perguntou. Hesitei. Parte de mim queria dizer não. Aceitar uma bondade dessas parecia estranhamente perigoso. Mas outra parte, a que riu da piada do Arthur e sentiu o calor daquela mesa, não queria que a noite acabasse. Tudo bem, eu disse baixinho. Talvez eu apareça algum dia. Margarida sorriu, como se já esperasse aquela resposta. Ótimo. O que eu não sabia então era que dizer sim àquele pequeno convite mudaria tudo. Eu não tinha ideia de que acabara de conhecer as pessoas que se tornariam minha família de verdade. Eu não fui ao almoço no domingo seguinte, nem no outro. Todo domingo à tarde eu pensava no convite, e todo domingo eu desistia. Parecia estranho, como se eu estivesse me inserindo na reunião de outra pessoa sem realmente pertencer. Eles tinham sido gentis no Natal, sim, mas isso não significava que realmente esperavam que eu aparecesse de novo. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. Mesmo assim, todo domingo por volta das 2 da tarde, eu me perguntava como seria a sala de jantar deles. Perguntava-me se o Arthur contava as mesmas piadas. Perguntava-me se as crianças discutiam sobre os doces como fizeram no restaurante. E então afastava o pensamento. Não queria correr o risco de me sentir uma intrusa novamente. Mas Margarida não se esqueceu de mim. Na terça-feira seguinte, meu celular tocou enquanto eu terminava um projeto de design na mesa da cozinha. O identificador mostrava um número que eu não reconhecia. Olá, Beatriz. A voz de Margarida veio pela linha quente e familiar. Oi, eu disse surpresa. Não esperava sua ligação. Espero que não tenha problema, disse ela levemente. Eu só queria saber como você está. Era um gesto tão simples, mas ninguém na minha família jamais ligara apenas para saber como eu estava. Estou bem, eu disse lentamente. Trabalhando muito. Isso parece com você, ela respondeu com uma risadinha. Você tem comido direito ou está sobrevivendo de café e entrega? Provavelmente a segunda opção. Bem, isso não vai servir, disse ela. Você é sempre bem-vinda aos domingos, sabe? O tom dela não era insistente, apenas aberto. Hesitei. Eu sei. Quando você estiver pronta, ela acrescentou gentilmente. No início de janeiro, o convite ainda martelava na minha cabeça. Naquele domingo me vi em uma rua tranquila de pinheiros, olhando para um sobrado antigo e bonito com uma varanda charmosa. Luzes amarelas brilhavam nas janelas. Conferi o endereço no cartão. Era ali mesmo. Por 5 minutos fiquei na calçada tentando criar coragem para subir os degraus. Parecia ridículo. Eu era uma mulher adulta, não uma adolescente nervosa. Mas algo em bater naquela porta parecia importante como cruzar uma linha para algo novo. Finalmente, antes que pudesse mudar de ideia, subi e bati. A porta se abriu antes que meus nós dos dedos tocassem a madeira. Aí está você. Margarida me puxou para um abraço antes que eu pudesse reagir. Foi tão natural, tão imediato, que quase esqueci como retribuir o abraço. Guardamos um lugar para você, disse ela sorrindo. O cheiro do almoço flutuava pela casa frango assado, ervas, algo amanteigado. Na sala de jantar, a mesa já estava posta. Arthur olhou da cozinha quando entramos. Ora, veja só, ele disse com um sorriso. Nossa convidada de Natal decidiu voltar. Theo apareceu atrás dele, carregando uma pilha de pratos. Demorou, hein? Ele brincou. Ri nervosamente.
Eu não tinha certeza se o convite ainda valia. Margarida fez um gesto desdenhoso. Quando eu convido alguém para almoçar, Beatriz, eu falo sério. Aquele domingo foi o primeiro de muitos. Ao longo dos 6 meses seguintes, os almoços de domingo tornaram-se parte regular da minha vida. Arthur me ensinou a jogar xadrez na sala depois do café, embora eu perdesse todas as partidas. Margarida me mostrou como fazer sua receita de massa de torta, aquela que ela insistia nunca ter escrito para ninguém antes. Os filhos de Daniel e Clara começaram a me chamar de tia Bia, sem que ninguém sugerisse. E o Theo e eu nos tornamos amigos, amigos de verdade, do tipo que manda mensagem com pensamentos aleatórios às 2 da manhã, do tipo que discute sobre filmes e música e sobre qual pizzaria em São Paulo era realmente a melhor. Do tipo que sentava um ao lado do outro na mesa, sem que ninguém precisasse organizar os assentos. Meses se passaram. O verão deu lugar ao outono. E durante todo esse tempo, não ouvi uma palavra da minha família biológica. Sem ligações, sem mensagens, nem mesmo um cartão de aniversário. No início eu percebia. Depois, lentamente parei de notar, porque algo mais havia tomado o lugar. Pela primeira vez na vida, eu não estava atuando para ser amada. Não estava me diminuindo para deixar os outros confortáveis. Não estava tentando ganhar meu lugar. Eu era simplesmente bem-vinda amada e, pela primeira vez em 27 anos, entendi como era se sentir em casa. Você já ouviu palavras que mudaram completamente como você se via. Se você acredita que as palavras certas, no momento certo, podem mudar uma vida, saiba que foi exatamente o que aconteceu comigo. Em uma tarde de outono, cerca de 8 meses após aquele primeiro Natal no restaurante Margarida, e eu estávamos sentadas na varanda dos Lemos. O ar estava fresco. No jardim, as flores se balançavam e pássaros vinham ao comedouro que Arthur pendurara. Dentro de casa, eu ouvia Arthur e Theo gritando com a televisão. Aparentemente, um jogo de futebol não estava indo como eles queriam. Margarida me deu uma xícara de chá e sentou-se ao meu lado. Observamos o jardim em silêncio por um tempo. Então ela fez uma pergunta que apertou meu peito um pouco. Você teve notícias dos seus pais? Balancei a cabeça. Não. Ela assentiu gentilmente. Você procurou por eles. Tracei o dedo na borda da caneca. Não disse finalmente. Não procurei. Margarida não pareceu surpresa. Você quer procurar? Considerei a pergunta com cuidado. Às vezes admiti. Geralmente tarde da noite. Penso em ligar para minha mãe e tentar explicar tudo, tentar fazê-la entender. E então? Então eu lembro que não há nada para explicar. Ela sabe o que fez. Margarida me observou. Ela apenas não acha que foi errado. É uma percepção difícil, eu disse. É sim. Uma brisa balançou as árvores. Sinto que deveria me sentir culpada, continuei. Todo mundo diz que você deve perdoar a família não importa o quê, que sangue é mais grosso que água e tudo mais. Margarida soltou um som pensativo. Sabe, disse ela. Eu nunca acreditei muito nessa frase. Olhei para ela. Não, não. Ela sorriu levemente. Durante meus anos advogando, ajudei muita gente a proteger as famílias que construíram, não apenas aquelas em que nasceram. Inclinei a cabeça. O que você quer dizer? Ela tomou um gole de chá. Bem, a lei reconhece algo que a maioria das pessoas demora muito para aprender. E o que é? Que família nem sempre é sobre sangue. Margarida continuou. Família é sobre compromisso, sobre aparecer, sobre escolher alguém repetidas vezes. Às vezes, acrescentou ela suavemente, as pessoas decidem tornar essa escolha oficial. Eu não sabia o que ela estava sugerindo, mas a ideia ficou martelando. Oficial, como perguntei. Margarida sorriu com aquele jeito dela, de quem não quer apressar a conversa. Existem formas, disse ela. Formas legais. Pisquei.
legais. Ela deu um tapinha na minha mão. Algo para se pensar. Quando você estiver pronta. Então mudou de assunto. Começou a falar sobre suas plantas e se o tempo seria bom para a colheita, mas as palavras dela ficaram comigo. Ao longo dos 2 anos seguintes, a vida mudou gradualmente. Theo e eu passamos cada vez mais tempo juntos. No início eram apenas noites de filmes. Depois, longas caminhadas pelo Ibirapuera, ligações tarde da noite sobre trabalho, vida, tudo e nada. Em algum lugar do caminho, nossa amizade tornou-se algo mais profundo, algo que parecia menos um começo e mais a descoberta de algo que estivera ali o tempo todo. 2 anos depois daquele primeiro Natal, Theo me chamou para jantar no mesmo restaurante onde nos conhecemos. Ao me sentar à mesa, sorri. Isso parece muito circular, eu disse. Theo riu nervosamente, ajeitando o guardanapo. Essa é a ideia. Inclinei a cabeça. Como assim? Ele estendeu a mão e pegou a minha. E de repente percebi que aquele não era apenas um jantar. A mão do Theo estava quente enquanto estávamos no mesmo lugar onde tudo começou. O restaurante parecia quase igual, luzes douradas, mesas de madeira, o burburinho de vozes. Mas desta vez eu não era a mulher chorando sozinha no canto. Theo limpou a garganta. Beatriz, disse ele com cuidado. Venho tentando descobrir como dizer isso há meses. Meu coração disparou. Eu quero passar o resto da minha vida escolhendo você. O mundo pareceu parar. Theo sorriu suavemente. Eu sei que sua família te machucou. Eu sei que você está acostumada com pessoas que deveriam te amar indo embora. Ele me olhou nos olhos. Mas eu não vou a lugar nenhum. Então ele tirou uma caixinha de veludo do bolso. Beatriz Souza disse. Ele com a voz tremendo um pouco. Você aceita se casar comigo? Senti minha garganta apertar. Aquele homem fora meu amigo primeiro, meu confidente. Estivera ao meu lado por 2 anos, sem nunca exigir nada em troca. E agora me pedia para construir uma vida. Sim, sussurrei. Sim. Theo riu de alívio e colocou o anel no meu dedo. Ao redor, o restaurante explodiu em aplausos. Só então percebi que as pessoas estavam olhando. No canto, Arthur e Margarida estavam em uma mesa pequena com taças de champanhe já prontas. Margarida piscou para mim. Ela insistiu para virmos. Theo admitiu rindo. Aparentemente não confiava em mim para planejar isso sem supervisão. Aquela noite marcou o início de um futuro. Os meses seguintes foram de empolgação planejando o casamento. Visitas a locais, degustação de bolos, conversas sobre flores e convites. Era cansativo, mas alegre. No entanto, uma questão voltava à minha mente: o convite de casamento. Especificamente uma linha Pais da noiva. Eu estava na sala dos Lemos, com o rascunho do convite no colo, olhando para o espaço em branco onde aqueles nomes deveriam ir. Roberto e Helena Souza. Os nomes dos meus pais biológicos. Mas eles não falavam comigo há mais de 2 anos. Sem ligações, sem parabéns, sem reconhecimento de que eu existia. Colocar os nomes deles parecia desonesto, como dar crédito por algo que nunca fizeram parte. Margarida entrou na sala e me viu andando de um lado para o outro. O que te preocupa, querida? Entreguei o convite. Aquela linha, eu disse. Não sei o que escrever ali. Ela sentou comigo e estudou o cartão. Lembro de ter mencionado algo sobre reconhecimento legal para famílias escolhidas, disse ela lentamente. Você disse que a lei reconhece as famílias que construímos. E reconhece. Olhei para ela. O que você quis dizer exatamente? Margarida suavizou a voz. Adoção de adultos. Pisquei. Isso é real. Muito real. É um processo legal, onde um adulto pode ser formalmente adotado por outra família. Cria um relacionamento legal de pai e filho. Uma nova certidão de nascimento, novos herdeiros, tudo.
Fiquei olhando para ela. A ideia era grande demais para processar. Você quer dizer que alguém pode realmente escolher a família assim? Margarida sorriu. Sim. Minha voz saiu quase um sussurro. Você e o Arthur. Vocês considerariam. Não consegui terminar a frase. Não precisei. Margarida me abraçou forte. Nós te consideramos nossa filha desde a noite em que te conhecemos. Estávamos apenas esperando você estar pronta. O processo de adoção levou meses, papelada, idas ao fórum, trâmites legais, mas com Margarida guiando cada passo, nunca pareceu algo frio ou burocrático. Parecia uma confirmação de algo que já era verdade há muito tempo. No dia em que o juiz assinou a ordem final, tornei-me oficialmente Beatriz Lemos. Eu tinha uma nova certidão, novos pais legais e uma família que me escolhera tão ferozmente quanto eu a escolhera. Marcamos o casamento para o junho seguinte. Quando os convites finalmente ficaram prontos, a linha que eu tanto temera agora me enchia de orgulho, pais da noiva Arthur e Margarida Lemos. Mas eu deveria saber de uma coisa: famílias como a minha de origem não ficam em silêncio para sempre. E, eventualmente, os Souza descobriram. O dia do casamento chegou ensolarado e dourado. Era junho, em uma vinícola no interior de São Paulo. O céu estava límpido sobre as colinas verdes. Theo e eu escolhemos uma cerimônia ao ar livre. A recepção seria em um celeiro de pedra restaurado decorado com rosas brancas e luzes penduradas. Era o casamento que eu nunca ousara imaginar. No quarto da noiva Margarida, ajustava meu véu. Você está linda, disse ela. Olhei meu reflexo. 5 anos antes eu estava sozinha em um restaurante me perguntando por que as pessoas que deveriam me amar sempre escolhiam outra pessoa. Aquela mulher era a menor insegura. A mulher no espelho parecia forte e calma. Peguei o programa do casamento e passei os dedos nas palavras pais da noiva Arthur e Margarida Lemos. E embaixo uma linha que Theo sugerira a família que a escolheu. Margarida percebeu. Está nervosa sobre casar com o Theo? Sorri. Nem um pouco. Então o que é? O resto do dia admiti. Margarida entendeu. Depois que minha mãe aparecera no meu apartamento, meses antes, exigindo um convite. Theo e eu contratamos segurança para o evento. E se eles aparecerem? Perguntei. Margarida segurou meus ombros. Então nós resolvemos. O que quer que aconteça hoje, você tem uma família que te escolheu. E sempre escolheremos você. Abracei-a com força. Eu te amo. Mãe, sussurrei. Foi a primeira vez que a chamei assim. A palavra saiu tão natural que me assustou. Margarida se afastou um pouco com os olhos brilhando. Eu também te amo, querida, minha filha. Clara bateu na porta. Está quase na hora. Lá fora, os convidados se acomodavam. No fim do corredor de flores, Theo já esperava. Arthur apareceu ao meu lado, oferecendo o braço com orgulho. Vamos. Caminhando para o altar, senti paz. Aquele momento não era sobre quem me abandonou, era sobre quem deu um passo à frente. Theo chorou quando me viu. A cerimônia foi um borrão lindo. Nossos votos fizeram todos rirem e chorarem. Theo prometeu sempre me escolher primeiro. Eu prometi nunca esquecer a noite em que uma estranha me convidou para sua mesa. Quando ele colocou o anel no meu dedo, senti como se a última peça de um quebra-cabeça se encaixasse. Eu os declaro marido e mulher, disse o celebrante. Mais tarde, durante a recepção, um segurança se aproximou discretamente. Senhora Lemos, há 2 pessoas na entrada. Dizem ser seus pais. Theo apareceu ao meu lado. O que houve? Respirei fundo. Meus pais biológicos estão aqui. A expressão do Theo endureceu. Eu cuido disso. Balancei a cabeça. Não. Este é o meu momento. Eu cuido disso. Saí do celeiro. Minha mãe e meu pai estavam parados perto da entrada.
Helena e Roberto Souza. Minha mãe estava igual, cabelo impecável, olhar afiado e aquela expressão de julgamento. Meu pai estava atrás com as mãos nos bolsos, parecendo perdido. Eles olhavam ao redor, tentando entender a festa. Ninguém parecia reconhecê-los. Para os convidados eram estranhos. O mestre de cerimônias pegou o microfone. Senhoras e senhores, um momento, por favor. O salão silenciou. Theo e eu ficamos perto da pista de dança. Antes de continuarmos, gostaríamos de apresentar pessoas muito especiais. Vi minha mãe se rumar. Ela esperava ser anunciada. Por favor, recebam os pais da noiva. Autorizade. Emergarida Lemos. O salão explodiu em aplausos. Arthur e Margarida se levantaram sorrindo. E do outro lado, o rosto da minha mãe perdeu a cor. Eu vi a ficha caindo. Confusão depois descrença. O que ele disse? Ela sussurrou. Meu pai parecia atordoado. Ela percebeu para todos ali. O casal na mesa de honra eram meus pais. Minha mãe agarrou o braço do meu pai. Isso é ridículo. Ela atravessou a multidão. Em segundos estava na minha frente com o rosto vermelho. O que está acontecendo? Sibilou ela. Quem são essas pessoas? Meus pais legais, eu disse calmamente. Ela arregalou os olhos. O quê? Fui adotada há 2 anos, eu disse. Ela cambaleou para trás. Você. Você fez o quê? Ergui minha mão esquerda mostrando a aliança. Eu não substitui vocês, disse baixinho. Vocês me abandonaram primeiro. As conversas ao redor pararam. Minha mãe tremia de fúria. Isso não é justo. Por 27 anos eu tentei ganhar um lugar nessa família. Eu disse sem aumentar o tom de voz. E sabe o que eu ganhei? Um Natal sozinha. Uma foto de família onde eu não existia. Meu pai olhou para o chão. Eu ainda sou sua mãe. Ela disparou. Balancei a cabeça. Legalmente não. Theo deu um passo à frente. E emocionalmente também não acrescentei. E pela primeira vez não me senti pequena. O celeiro estava em silêncio absoluto. Todos olhavam. Então meu pai falou. Beatriz. A voz dele estava rouca. Ele deu um passo à frente. Eu sinto muito. Nunca o ouvira pedir desculpas. Eu deveria ter feito melhor, disse ele. Deveria ter te defendido. Meus olhos arderam. Vi as lágrimas nos olhos dele. Eu sabia o que estava acontecendo. Sabia como sua mãe e a Priscila te tratavam e eu apenas fiquei parado. Fui um covarde. Você era minha filha e eu deixei que fizessem você se sentir invisível. Me desculpe, por anos foi tudo o que eu quis ouvir. Engoli em seco. Eu sei, eu disse. Uma ponta de esperança surgiu no rosto dele. Eu sei que você sente muito, continuei. Mas sinto muito. Não apaga os anos em que você ficou assistindo. Não me devolve à infância onde fui invisível. E não torna isso aceitável. Ele assentiu lentamente. Margarida se aproximou e tocou meu braço. Minha mãe explodiu. Você apontou para Margarida. Você roubou minha filha. Eu não roubei nada, senhora. Souza disse Margarida calmamente. Então o que é isso? Arthur deu um passo à frente. Sua voz tinha aço. Acho que é hora de vocês irem embora. Quem é você para nos expulsar? Minha mãe gritou. Arthur se impertigou. Sou o pai dela. Legalmente e em todos os sentidos que importam. Nós não roubamos nada. Há 5 anos conhecemos a Beatriz sozinha em um restaurante no Natal, enquanto a família dela celebrava sem ela. Minha esposa a convidou. Nós conversamos. Sabe o que ela nos disse? Que não lembrava da última vez em que se sentiu importante para alguém. Um murmúrio correu pelo salão.
Com 27 anos, ela não lembrava de ser querida pela própria família. Continuou Arthur. Nós não roubamos sua filha. Nós apenas mostramos a ela como uma família deve ser. Ele olhou para os seguranças. Por favor, acompanhem essas pessoas para fora. Eles são os Lawson e os Lawson protegem os seus. Pela primeira vez na vida eu soube como era a voz de um pai. Antes que saíssem, eu levantei a mão. Esperem. Minha mãe olhou com esperança. Talvez achasse que eu fosse ceder. Caminhei até eles. Mãe, pai, eu preciso que entendam algo. Eu não odeio vocês. Fiz as pazes com quem vocês são. Vocês não são vilões. São apenas pessoas que não souberam me amar como eu precisava. Vocês escolheram o conforto em vez da justiça. Deixaram uma filha brilhar enquanto a outra desaparecia. Mas eu também fiz as pazes com quem eu sou alguém que merece ser escolhida primeiro, não como um resto. Apontei para Arthur e Margarida. Vocês não me escolheram. Eles escolheram. E eu escolho eles. Não estou apagando vocês da minha história, mas vocês não têm mais lugar na minha mesa. Adeus. Eles foram retirados sob aplausos de apoio. Eu não me sentia pequena. O resto da noite foi pura alegria. Dançamos, cortamos o bolo. Arthur fez um discurso emocionante. Na dança com Margarida, ela sussurrou: Você é minha filha. E parecia certo. A vida seguiu. Bloqueei os contatos daquela antiga vida para ter paz. Um ano depois, Theo e eu compramos uma casa perto de onde Arthur e Margarida moram. Minha carreira decolou. E então, em um almoço de domingo, dei a notícia que fez Margarida chorar, eu estava grávida. Meses depois, montando o quarto do bebê, ela perguntou sobre nomes. Se for menina Cecília. Cecília Lemos. Quero que ela tenha o nome da família que escolheu a mãe dela. Margarida me abraçou. Sabe quando te vi sozinha naquele restaurante, não imaginei que chegaríamos aqui. Você salvou minha vida aquela noite, eu disse. Não, querida, ela sorriu. Você se salvou. Nós apenas mostramos que era possível. 5 anos depois daquele primeiro Natal, estou na cabeceira da mesa segurando minha filha de 6 meses. A casa está cheia de barulho, risadas e cheiro de comida boa. Arthur tenta roubar um pedaço de doce antes da hora e Margarida o repreende rindo. Levantei-me para um brinde. Há 5 anos eu estava sozinha em um restaurante me perguntando se algum dia pertenceria a algum lugar. Achei que eu era difícil demais, sensível demais. Então uma estranha chamada Margarida Lemos veio até minha mesa e disse que ninguém deveria comer sozinho no Natal. Então meu brinde é para a família, não a que nascemos, mas a que construímos. Aquela que escolhemos e que nos escolhe de volta. Todos brindaram. Cecília fez um som feliz no meu colo. Olhando para aquelas pessoas, finalmente senti o que busquei a infância inteira pertencimento. Eu estava finalmente em casa.